Mateus capítulo 14 e o versículo 13. A primeira multiplicação dos pães. Quem disse que Jesus multiplicou pães? Aí você pode dizer, mas irmão Antônio, você acabou de ler. Eu vou distinguir isso para vocês. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali um barco para o lugar deserto, à parte, sabendo se o povo seguiu ao pé dele nas cidades. Eu vou resumir aqui no versículo 16. Jesus, porém, lhe disse, não é preciso que se retire, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram, não temos aqui 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe, trazei-mo. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram, saciaram e levantaram dos pedaços que sobravam 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus nunca multiplicou pães. Por quê? O que significa isso, irmão Antônio, quando diz a primeira multiplicação dos pães? A Bíblia anteriormente não era de uma forma organizada. Mas a partir do momento que a Bíblia veio começar a ser organizada, começou a se colocar os títulos dos textos. Você tem que ler o texto antes e o contexto, que é depois. Se não vira o quê? Pretexto. Essa parte, quando diz aqui, não sei se você vai ver na sua Bíblia, a primeira multiplicação dos pães, você pode ler aí no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, bem antes do versículo 13, isso aqui é uma epígrafe, é um tema. O tema vai dar sequência ao texto. Então, Jesus, tendo mandado que a multidão se assentasse, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo aos olhos ao céu, os abençoou. E ali houve a bênção de Deus sobre aquela multidão. Toda vez quando você vê um texto assim, por exemplo, a tradição dos anciãos, é uma epígrafe, é um título, é um tema. Jesus anda sobre o mar, é um título. Entenderam? Já no capítulo 15, e o versículo 29, antes do versículo 29, diz a segunda multiplicação dos pães. Mas não quer dizer que Jesus multiplicou os pães. Ele os abençoou. Vou ler a partir do versículo 32, 15 ou 32. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhe, tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então Jesus tinha compaixão da multidão, que ali tinha crianças, tinha idosos, e Jesus queria dar alguma coisa para as pessoas comer. E perguntou, quantos pães tendes? Responderam-lhe 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu. Partiu e deu aos discípulos, a estes a multidão. Então Jesus, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos. Quantos discípulos tinha ali? Os 12 de Jesus. E Jesus, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos. A partir do momento que os discípulos estavam dando à multidão, eu presumo que Pedro dizia para Tiago, Bartolomeu, quanto mais a gente dá o pão, mais vai sendo abençoado. E veja que sobrou. Dava um tanto aqui, um tanto ali, e Jesus o abençoou. Os pães, e ali toda a multidão ali se saciaram, homens, mulheres e crianças. Essa primeira e segunda multiplicação é a epígrafe, significa título, o tema para dar sequência ao texto.
a partir do momento, nós sabemos que a Bíblia foi inspirada por 40 autores, homens de Deus, épocas diferentes, tempo diferente. Mas, a partir do momento, quando a Bíblia começa a ser organizada, os tradutores colocaram o título: a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. E a partir do versículo, capítulo 15, 29, Deus já começa a inspirar. A inspiração da palavra de Deus vem a partir do momento depois do título do texto. O título, a segunda multiplicação dos pães. O título, a primeira multiplicação dos pães. Aí Deus inspira o homem para escrever o Evangelho de Mateus. Jesus partindo dali e Deus foi inspirando. A inspiração da palavra de Deus vem a partir do momento após o título do texto. Amém? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Assim como outros títulos tem aqui. A confissão de Pedro é um título. A transfiguração é um título. A mulher cananeia é um título. Assim como uma pregação. Ela tem que ter um tema. E desse tema tem que ter o quê? A introdução. A introdução, depois da introdução, tem aquela desenvoltura, o desenvolvimento da pregação. E no final, a conclusão. O tema, que é, depois do tema vem a introdução, depois da introdução, o desenvolvimento da pregação e no final, a conclusão. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Deu para entender? A primeira e a segunda multiplicação dos pães é um título. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Que o Senhor vos abençoe e se inscreva nesse canal. O meu muito obrigado.